Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar da terceira temporada de Picard, né? O sexto episódio agora, tá? Essa temporada que tá muito bacana, que tá muito legal. E esse sexto episódio é intitulado A Bounty, né? O termo em inglês é esse, tá? Vamos usar os spoilers aqui, né? Obviamente, né? Que eles são necessários para a gente poder entender um pouquinho o que foi esse episódio, tá? Mas vamos começar do começo, né? A nossa Titan, né, estava fugindo, né, das naves, né, da Federação tomadas pelos metamorfos, né, no caso, né? E o que acontece? A nossa Beverly Crusher conversa com o Picard, né, enquanto eles estão fugindo lá, né? Que o que está acontecendo? O filho do Picard, né, o Jack Crusher, no caso, né? Ele tem uma síndrome, tá? É uma síndrome imunódica, tá? Que é a mesma doença que o Picard tem, né? Que é uma, vamos dizer assim, uma sobrecarga cerebral, vamos dizer assim, de uma certa forma, né? E aí fica aquela coisa, né? Fica a impressão que dá, né? É que o Jack Crusher já não teve uma vida, né, com o pai, né? E ainda vai herdar a doença do pai, então ficou um negócio meio estranho ali entre os dois, né? Ficou essa conversa meio esquisita, né? Mas ao mesmo tempo também, né, enquanto isso está acontecendo, né, o Worf, né, e a Rafaela, né, chegam, né, a Titan e eles começam a conversar, né, o resultado de todas as investigações deles, né, da coisa da arma, né, que de repente foi roubada do Instituto Dayston, né, que é uma arma que ninguém sabe qual foi que foi roubada, né. E aí a coisa é justamente você ir agora até o Instituto Daystrom, né, para poder ver o que está acontecendo, né, com essa ver que arma foi roubada foi essa, né? E aí a gente vai haver um grupo avançado com o Worf, com a Rafaela, né, e com o Riker, né, para poder descobrir o que aconteceu, o que foi roubado de tão importante pelos metamorfos no Instituto Daystrom, né? E aí a gente vai ter um fanservice assim sensacional, tá? Porque o que vai acontecer? Vai ser o primeiro grande fanservice, né? Desse episódio, né? Mas um fanservice de respeito, tá, gente? Não é só um fanservice para mostrar, ó, a gente tá falando de Jornada nas Estrelas, não, tá? O Instituto Dexter, ele tinha todo um sistema de segurança, uma inteligência artificial, né? Que conseguia se adaptar às situações, né? E enquanto o Hiker, o Worf e a Rafaela andavam pelo Instituto Daystrom, né, eles escutavam umas notas musicais que o Hiker, né, como músico, né, ele consegue identificar essas notas musicais, né? É outra coisa que é importante a gente falar também, né, que o Hiker ele era músico de jazz, se eu não me engano, né? Em TNG e ele consegue identificar as notas, né? Isso é uma coisa que só os fãs antigos vão se tocar, né? E aí o que acontece? De repente aparece o professor Moriarty, né? Aquela aparição do professor Moriarty que a gente já sabia, né? Que ia acontecer, né? E o professor Moriarty ali faz parte dessa inteligência artificial que está guardando o Instituto Destro. Isso foi um grande alívio. Por quê? Porque o nosso grande medo era ver tantos vilões aparecendo, né? E eles não estarem interligados, né? No caso, tá? E aí esse professor Moriarty ele tá realmente interligado à trama. Ele não é uma história independente, né? Isso daí foi uma coisa muito bacana de se ver e foi um alívio, né? Porque na segunda temporada de Picard a gente lembra que surgiram várias tramas paralelas, né? Apareceu o caso lá do Rios, lá com aquela médica, depois apareceu a Rafaela, né? E a 7 de 9 fazendo um Stark Rush ali, ainda tinha o Picard com a história principal dele, ainda tinha a Jurati, né? Então quer dizer, ficou uma coisa muito picotada e coisas que não eram muito bem interligadas, muito bem costuradas, e aí o roteiro ficou muito fraco. Mas não, esse Moriarty ele está realmente bem integrado à trama, né, no caso, né? E aí já tinha também aparecido um corvo, né? E aí tudo isso tá ligado ao que? Ao Data, né? Porque quando o Hiker percebe, né, que aparece o Moriarty, ele começa a perceber as várias notas musicais que iam aparecendo dentro da estação, isso vai se remeter ao que? Ao primeiro episódio de TNG, Encontro em Fairpoint, quando o Data, quando o Hiker conhece o Data dentro do holodeck, tá? E o Data não está conseguindo assoviar e o Hiker acaba assoviando, né, para poder
o Data reconhecer, né, conseguir fazer o assovio, né? E aí quando ele assovia, né, o Moriarty acaba desaparecendo, né? E aí eles têm todas as portas abertas, né? Ao, vamos dizer assim, ao manifesto, né, que seria o manifesto de armas, né, do Instituto Dayton, para descobrir qual arma foi roubada. E o que eles encontram? Eles encontram um Android igualzinho ao Data, e à medida que eles vão pesquisando ali, né, eles acabam descobrindo ali que você tem várias personalidades do Data ali. Tem uma gravação do Alton Sung falando isso, né, que as várias personalidades estavam tentando ser integradas, né, personalidade do Data, personalidade do Lore, personalidade do Before, né. Então você tem vários robôs, várias personalidades de androides ali tentando ser integradas numa só para se formar um humano. Isso era um projeto do Alton Song, só que ele acabou morrendo antes de concretizar esse projeto. E aí você tem um androide ali, né, com crises de identidade, com as várias personalidades desses vários androides no caso aí. E é esse personagem, esse androide que tem todas as informações do manifesto de armas. Ele precisa ser levado, entendeu, para a Titan no caso. Mas a Titan, que tinha chegado até o Instituto Dayton, né, acabou não conseguindo ficar por ali. Por quê? Porque ela foi identificada pelas demais naves e ela acabou fugindo para um outro local, né? O Picard avisou para o Riker, né, e para o Worf que ela teria que se fugir, né, no caso, né? E ela acabou indo para um museu da Frota Estelar, né? E aí, gente, aí foi um fanservice mais legal ainda. Foi o segundo grande fanservice, né, desse episódio, né? Que você vê a antiga doca espacial e várias naves ali da Federação, entendeu? Que a gente conhece muito bem. Enterprise a ave de rapina que caiu na Baía de São Francisco em Jornada nas Estrelas 4, a Defiant, a Voyager. Gente, foi realmente, né, uma coisa muito afetuosa para os fãs antigos mesmo, aquilo ali, né? E a gente via, inclusive, a 7 de 9 conversando, né, com o Jack Crusher sobre as naves, sobre a Voyager, a coisa e tal. Foi muito bacana aquilo foi realmente uma coisa muito legal. Mas quem era o guardião desse museu? Era o LaForge, que finalmente apareceu no sexto episódio, né? E aí o que acontece? O LaForge, ele precisava, o Picard precisava da ajuda do LaForge, coisa e tal, para poder camuflar as naves, não sei o que, mas aí o LaForge falou, não, essas naves estão todas interligadas, não tem mais como, e Picard, você está me metendo em cada confusão desgraçada, você meteu minha filha em confusão, você meteu minha se eu te ajudar, você vai meter minha família inteira em confusão, eu tenho que proteger minhas filhas, entendeu? Eu não posso te ajudar ao mesmo tempo, coisa e tal. O Picard aceitou isso. E aí a Sidney LaForge, né, porque agora o LaForge tem duas filhas, né, uma filha estava no museu com ele, né, e a Sidney que está na Titan desde o início da temporada, né, no caso, né. A Sidney, que não se dava muito bem com ele, chegou e falou assim, meu filho, você não vai ajudar não, é? Você está sendo covarde, não sei o que. Eu faço parte dessa tripulação, eu faço parte da Frota Estelar, a minha família é essa nave, você me ensinou, são os tripulantes da nave, você me ensinou isso, e você está querendo cair fora, você está querendo pular fora, entendeu? Então, quer dizer, o LaForge já ficou meio estremecido ali. E aí o grande detalhe foi o seguinte, o Jack Crusher, né, o Jack Crusher, a Sidney, né, e acho que é a Nandra, o nome da outra filha do LaForge, o que elas fizeram? Elas roubaram dispositivos de camuflagem da aves de rapina Klingon que caiu na Baía de São Francisco em Jornada nas Estrelas 4 para colocar a Titan camuflada, gente. Olha que sensacional isso. Só que eles não sabiam apertar as carpetas dos paranoias ali, entendeu? E aí o que acabou acontecendo? O LaForge acabou se integrando à tripulação para poder camuflar a nave. E aí eles vão resgatar, né, o Worf, né, a Rafaela lá, o Riker, né, e o Data também, o Lore, né, e esse androide com múltiplas personalidades aí. E aí o que acontece, né? Estavam vindo pessoas, né, da Federação, né, dentro da Frota Estelar, né, dentro do Instituto Dayton, para aprender, né, os nossos protagonistas ali que estavam no Instituto Dayton, né? E aí o Riker vai trocar tiros com ele, aí ele vai acabar não sendo transportado, ele vai ser capturado, inclusive, né? Enquanto que o Data, né, de múltiplas personalidades, a Rafael e o Worf vão
para, vamos dizer assim, para Titan, né, no caso, né. E antes você vai ver o reencontro, por exemplo, do LaForge com o Data, né, que eram amigos muito próximos, né, o LaForge viu o Data morrer, né, em Nemesis, né, aquele negócio todo, agora tá vendo o Data de novo aparecendo ali, né, foi uma coisa interessantíssima, né, e também, né, de você ver quando o Data é religado, ele acaba, né, mostrando suas múltiplas personalidades ali, mostra que é o Data, mostra que é o Before, mostra que é o Lore, né, que é um negócio meio complicado ali, né, e aí eles perguntam que arma que foi roubada, né, pelos metamorfos no Instituto Destron, que arma graúda, né, além daquela arma lá de portal, né, que arma graúda que realmente foi roubada. E essa arma foi o quê? Foi o corpo, né, físico mesmo, o corpo, como é que podemos dizer, o corpo humano, né, do Jean-Luc Picard, né, que a gente sabe que o Picard agora é um androide, né, mas foi o corpo mesmo, né, de carne e osso do Jean-Luc Picard que foi roubado, tá? E essa seria a grande arma, né, no caso que foi o corpo do Picard que seria roubado. Então essa coisa acabou ficando colocada ali. O episódio vai terminar, né, com o Riker lá sendo apanhando lá, coisa e tal. O Riker é transferido para dentro da Shrike, né? Ele se encontra com a Vadik, né? E o que que acontece? O Riker fala, eu sou 35 anos amigo desses caras. Você acha que eu vou trair por tua causa, esses amigos por tua causa? Ela falou, não. Você vai trair por causa dela. E aí aparece, né, a nossa conselheira Troy presa lá. Mas aí a grande pergunta, eu confesso a vocês que no final do episódio eu fiquei um pouco bolado com isso, porque eu pensei assim, será que essa conselheira Troy, será que essa Troy é de verdade ou será que ela é uma metamorfa lá que está fingindo que é a Troy, né? Isso é uma coisa que acabou se passando pela minha cabeça, tá? E aí a gente vai ver, né, os desdobramentos disso nos próximos episódios. Mas, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Realmente, esse episódio foi de tocar o coração dos fãs mais antigos, entendeu? Primeiro pelo museu, né? Primeiro pela aparição do LaForge, pelo museu que ele estava administrando, né? Que você está vendo ali vários, vamos dizer assim, vários easter eggs, né? De várias séries de Jornada nas Estrelas, de longas metragens, coisa e tal, né? Eles conseguiram colocar várias coisas num episódio ali, entendeu? E de uma forma muito afetuosa, de uma forma muito carinhosa, uma coisa muito bacana que foi feita para esses fãs mais antigos. O fã mais novo não vai entender aquilo ali, mas o fã mais antigo entende tudo que está acontecendo ali, né? Segundo, também a coisa de você ver, né, o grande vilão, o grande, vamos dizer assim, manifesto de armas do Instituto Destron, né, que era o Data, que era o Lore, coisa e tal, né? E aí esse vilão também está integrado à história, nesse suposto Lore, né, que vai aparecer, ele também está integrado à história. O Moriarty, que era o vilão do Sherlock Holmes, que o Data no holodeck vestido de Sherlock, travestido de Sherlock Holmes queria derrotar, né? E os assovios também, né, do primeiro encontro do Hiker, né, com o Data no episódio do encontro em Fairpoint, né, no caso que você vê o Hiker novinho ali, né, nesse flashback aí, coisa e tal, né. Isso realmente é para os fãs, né, mais velhos, né, de barba branca, como vários de vocês aí que eu imagino que possam estar assistindo, ou não estão, não sei, sei lá. Eu confesso a vocês que eu não sei quem está assistindo esses vídeos aqui. Mas é uma coisa que realmente toca muito o coração das fãs mais antigos, né? Esse episódio realmente foi um presente, tá? E realmente a gente está vendo Picard tendo essa terceira temporada de Picard tendo um episódio cada vez melhor do que o outro, tá? E fica aquela questão no ar, né? Terra e matá-las. O que ele vai fazer depois de Picard? Ele vai continuar? Ele vai fazer um spin-off com algum personagem? O que ele vai trazer? Se é que ele vai trazer alguma coisa, né? Ir para a Jornada nas Estrelas agora, né? Porque tá dando muito certo, gente. Tá dando muito certo mesmo e realmente, entendeu? Agora parece que eles finalmente acertaram a mão na coisa, entendeu? Depois da gente ficar aqui se lamentando muito, né? De ter visto várias séries assim de qualidade duvidosa, episódios de qualidade duvidosa, coisa e tal, né?
A gente viu que a coisa foi melhorando aos pouquinhos, mas agora parece que eles realmente acertaram a mão. E a gente vai querer mais, né? A grande verdade é essa, a gente vai querer mais, a gente vai querer ver o TR matá-las aí, né? Trabalhando mais ainda, entendeu? Ele dialogou, né, com essas coisas da Secret Hideout que foram feitas, né? Ele criticou algumas dessas coisas, né? Ali nas entrelinhas, né? E agora ele, pô, ele precisa continuar, gente. A gente realmente precisa que ele continue. Inclusive tem um abaixo assinado rolando por aí, né? Eu já até assinei, né? Esse abaixo assinado pedindo para ele continuar, entendeu? Na produção, tá? E, gente, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Tomara que ele continue, né? Mas já falei demais, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades vamos conversar mais sobre Picard, porque a coisa tá muito bacana, tá? A coisa tá muito legal, tá? E realmente a galera tá realmente saindo da toca, entendeu? Para voltar a falar sobre Jornada nas Estrelas, a comentar, a assistir, entendeu? E tem muita gente sorrindo de orelha a orelha ali, aí com essa terceira temporada de Picard, que foi uma gratíssima surpresa, né? Muita gente estava realmente desacreditada, né, depois das duas primeiras temporadas de Picard. A gente estava achando que ia ser mais do mesmo, mais daquela desgraça que a gente estava vendo, mas a coisa mudou da água para o vinho com uma violência assim, sabe, que foi acachapante, né? Acho que a palavra certa é essa, tá certo? Então um abração, fui e até a próxima e vamos conversar mais sobre isso depois.